Daniel Valdrigues, TV Transamérica. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao comando do Coritiba, e pergunto a você se você encara este desafio no Coritiba como o principal desafio até o momento na sua carreira como técnico de futebol, já que terá todo o segundo turno pela frente e o Coritiba a gente sabe que vai buscar aí a manutenção dentro da Série A. Você vê como o maior desafio na tua carreira, Rodrigo? Boa tarde, Daniel. Eu já tive grandes desafios na minha carreira, né? E nós que vivemos de futebol sempre tem que aprender com esses momentos, mas sempre deixar o passado para trás, né? E focar no que a gente tem pela frente. É um grande desafio, estou muito feliz de estar aqui. A gente está preparado para esse desafio, conhece muito bem a Série A e a gente quer viver jogo a jogo, né? Enfrentamos várias decisões em competições internacionais, isso nos deu uma casca muito grande para a gente e a gente acredita sim em fazer um bom trabalho aqui. Repórter Daniel Valdrigues, TV Transamérica. Presidente Samir, é mais um treinador que chega para o Coritiba dentro desta temporada, que já contou com o Barroca, o Mozart de forma interina, o Jorginho e agora o Rodrigo. Como é que a diretoria chegou ao nome do Rodrigo para comandar o Coritiba até o final do Campeonato Brasileiro? Olá, Daniel. Primeiro, antes de responder, eu quero dar as boas-vindas para o Rodrigo, um profissional em quem nós depositamos toda a confiança de que vai fazer um bom trabalho aí nesse segundo turno de Brasileiro e, por que não, um trabalho de ainda mais longo prazo no Coritiba. Tem todos os atributos para isso, tem experiência na Série A, já fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, tem conhecimento, tem características de um treinador moderno, tem a juventude, que é algo que certamente vai dar muita força ao trabalho dele. O Rodrigo era um profissional que nós já conhecíamos, enfim, quem vive no meio do futebol certamente já o conhecia por conta dos trabalhos anteriores. Era um profissional que estava no nosso radar em outros momentos, cuja contratação foi, então, por nós considerada. Especialmente nesse momento, nós tivemos a indicação, enfim, mais específica dele, de um profissional do futebol que desenvolveu uma relação de confiança conosco ao longo da gestão, que é o empresário do Sabino. Então, ele nos indicou o nome do Rodrigo, nós trouxemos, convidamos o Rodrigo para vir para cá, o entrevistamos e, enfim, foi uma conversa muito boa, uma conversa muito animadora para nós, da diretoria, e que fez com que nós optássemos pela contratação. No meio disso, fomos buscar, claro, algumas referências. Eu conversei diretamente com o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, e as referências do Rodrigo no dia a dia, dos aspectos, enfim, mais específicos do trabalho dele, foram as melhores possíveis. Conversamos com o Ricardo Oliveira também, que é um profissional muito experiente, está aqui conosco, e que já trabalhou com o Rodrigo, e as referências foram as melhores possíveis. Então, isso também nos deu bastante segurança na contratação, deu bastante convicção para a contratação do Rodrigo. Olá, Rodrigo. Felipe Dalck, da Rádio Banda B. Eu gostaria, primeiro, de desejar as boas-vindas, a boa sorte no comando do Coritiba. E eu queria que você falasse qual foi a sua primeira impressão, tanto no jogo como nesse início de semana de treinamentos, né? O que você pegou já do grupo, o que você conhece e o que você acha que vai ser o ideal para esse time, em termos até de estilo de jogo, para tentar sair dessa zona de rebaixamento e permanecer na Série A. Bom, Felipe, encontrei um ambiente muito bom. Essa última vitória com o Pachequinho aí foi maravilhoso, né? O grupo está bem centrado, está bem fechado, né? Motivado. A gente encontrou um ambiente
muito, como posso dizer, todo o staff e toda a comissão técnica recebeu a gente de braços abertos, estão todos muito unidos, muito imbuídos, né, em fazer com que a equipe venha somar ponto a cada jogo, né, uma estrutura muito boa. Tá? Conheci todo o CT, não conhecia o CT do Curitiba, um lugar que tem a estrutura, tem um conforto, onde a gente tenha as condições necessárias para fazer um bom trabalho, um elenco que está querendo, um elenco que consegue colocar uma intensidade muito boa dentro do treino, uma comunicação muito importante dos jogadores, todo momento que eles têm uma dúvida ou outra, eles estão chegando à nossa comissão perguntando, né? E a gente está se sentindo muito bem aqui, cara. Um clube que as primeiras impressões foram muito boas. Eu estou conhecendo alguns atletas, né, o qual eu não conhecia, né, outros que a gente apenas só tinha jogado contra, mas no dia a dia a gente vai conhecendo, né, e para encaixar da melhor forma possível, né, embora a gente tenha um estilo de jogo, a gente tenha uma ideia de jogo, um modelo de jogo, às vezes as peças não encaixam com esse modelo de jogo. Eu procuro, né, me adequar às peças que a gente tem para criar o melhor, para arrancar o melhor deles. Tá? A gente sabe que é sempre bom para o treinador ter uma semana cheia, né, para conseguir implementar a sua forma de treino, né, para a equipe, mas a gente sabe que a evolução vem com o tempo, né, principalmente nos vídeos que a gente passa no pós-jogo, né, porque a gente sabe que treino tem uma certa facilidade maior, o atleta está um pouco mais confiante no jogo, às vezes é muita pressão, né? Mas a gente sabe que também tem jogadores experientes aqui e a gente vai procurar arrancar o melhor deles, né? Sabendo que tem um grande jogo aí pela frente fora de casa, mas a gente tem convicção porque pelo ambiente, pela forma de trabalho, como está sendo o nosso dia a dia, né? A gente acredita que a gente vai conseguir produzir bem aqui. Olá, presidente Felipe Dalk da Rádio Banda B. Eu gostaria de saber o que se dá, né, nessa gestão, a troca de estilos de treinadores em diversos momentos, né? Desde lá de trás com Argel, Humberto Louser, Jorginho, Barroca, Jorginho novamente e agora o Rodrigo Santana. Oi, Felipe. Sendo assim, bem direto para te responder, essa questão de mudança de estilo de treinador, ela tem muito a ver com o momento da equipe, o momento do clube, nos campeonatos. Nós sempre tivemos uma ideia, como diretoria, como gestores de futebol, de um futebol propositivo. Então, a vontade, desde o início, foi essa, desde lá, o Sandro Forner. Sempre pensamos num viés mais propositivo de futebol e não um viés mais reativo. Em alguns momentos, por conta, como eu disse, de situação na tabela, situação no campeonato, não conseguimos, foi o caso do Argel. O Jorginho sempre teve toda essa questão de se era ou não era propositivo, mas o fato é que ele chegou num momento difícil para trazer toda a experiência dele na reta final da Série B do ano passado e conseguiu apresentar resultado. Não à toa, todos queriam o retorno dele, torcedores, enfim, funcionários do clube, comissão técnica, atletas, nós da diretoria, para que ele pudesse fazer novamente o bom trabalho que ele fez ano passado. Não conseguiu, e aí nós acabamos seguindo nessa mesma linha, de um técnico que tem esse viés de propor jogo, como era o Sandro, como era e tem provado aí na continuidade da sua carreira o Humberto, como é o Barroca, e como é principalmente agora o Rodrigo Santana. Oi, Rodrigo, Rafaela Potter, do Globo Esporte. Rodrigo, você vai ser um dos mais jovens técnicos da Série A. Queria que você comentasse um pouquinho como você vê essa nova geração. Se ainda tem um pouco de preconceito com esse tempo que ainda não é muito longo de trabalho, uma carreira que ainda não tem muitos clubes no currículo, ou você vê que a geração está ganhando mais espaço, principalmente com as novas ideias no futebol? Olá, Rafaela. Eu acredito que é um processo natural,
né, de alguns jovens treinadores aí que estão conseguindo se destacar ou chamando a atenção de alguma forma nos clubes, seja eles que venham do sub-20, quando tem uma oportunidade, ou um treinador auxiliar da casa que acaba tendo oportunidade. No meu caso, eu já vinha 8 anos como treinador profissional em clubes menores, né, em clubes pequenos, até chegar a um clube de elite, né, e quando eu tive essa oportunidade eu consegui absorver da melhor forma, uma vez que eu já tinha experiência, né, como treinador profissional. Isso acabou se estendendo praticamente o ano inteiro, a gente chegando nas finais de competições importantes, né, e aí sim eu consegui ter essa notoriedade para o Brasil, né. Mas aí a gente tem, falando de alguns jovens treinadores que estão vindo aí, são extremamente preparados, estão estudando bastante, alguns têm a prática por ter sido ex-atleta, que também é o meu caso, né? Eu acredito que se olhar com bons olhos para essa nova safra de treinadores, aí pode ter certeza que eles vão estar vindo para implementar um trabalho novo, né? Mesmo que eu acredite que o futebol ele evolui, né? A cada ano que passa, a cada competição que chega, né? E nós, treinadores, tem que estar sempre se atualizando, se reciclando o máximo, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande, né? Não só em tática, mas como gestão de pessoas, gerir grupo, gerir os clubes no momento de crise, né? Ser bastante centrado, né? Para procurar ter uma estabilidade, né? Sabendo que a nossa profissão é bastante estável. Mas eu acredito que pode acreditar nesses treinadores da nova geração, respeitando sempre muito os experientes, que eles entendem demais, a gente aprende muito com eles, a gente deve muito a eles, né, que na verdade eles que nos ensinaram, eles que abriram o mercado para a gente e nos inspiraram para seguir essa profissão. Bom dia, Fernando Rutnick, aqui da Gazeta do Povo. Samir, pergunta para você. Curitiba começou a temporada com o Eduardo Barroca, depois foi para o Jorginho, que era o técnico da Série B passada, e agora, faltando um turno, 19 jogos, contrata o Rodrigo Santana. Depois de várias negativas, o Curitiba não tinha o Rodrigo como a primeira opção. O que te faz acreditar que o Rodrigo é o nome certo para evitar o rebaixamento do Coxa nesse ano, Samir? Bom, Fernando, primeiro até vou usar a tua pergunta para esclarecer essa questão aí que você citou das várias negativas, porque isso não é uma verdade, não foi isso que aconteceu. Nós, da diretoria, tínhamos uma ideia inicial que era a de trazer o Mozart novamente, essa era, de fato, a nossa primeira opção, e por um motivo muito simples, um profissional com potencial, com competência, mas que conhecia e conhece mais do que ninguém o nosso elenco atual. Então, por isso, a nossa ideia de tentar trazer o Mozart foi conversado com ele, ele disse que não queria sair lá do CSA e nós não fizemos movimento, não fizemos proposta para nenhum outro nome, para nenhum outro profissional. De fato, conhecemos outros profissionais, fizemos entrevistas com alguns técnicos livres no mercado, tínhamos a tranquilidade do Pachequinho como técnico interino, então tomamos alguns dias para conhecer profissionais que entendíamos, que se enquadravam naquilo que nós queríamos, e dentro desse processo nós escolhemos o Rodrigo. Como eu mencionei já lá na primeira pergunta, o Rodrigo não foi uma novidade para nós, não era um nome desconhecido para nós já conhecíamos o trabalho dele, já sabíamos da competência dele, já estava no radar, foi um nome avaliado em outros momentos. Então, para nós não foi nada absurdo que decidíssemos pelo nome dele agora, e por conta da competência que ele tem, de já ter trabalhado num clube grande, na Série A, nós acreditamos que ele vai ter sucesso aqui no segundo turno e que vai colocar o Coritiba numa posição bem melhor da tabela, não temos dúvida nenhuma disso. Olá, Fernando Rudnick, Gazeta do Povo, pergunta para o Rodrigo Santana. Curitiba fechou o primeiro turno com 19 pontos em 19 jogos. Chegando agora e analisando o cenário, qual você acha que será a pontuação necessária para escapar do rebaixamento, Rodrigo? Fernando, isso aí é bem simples de responder.
é sempre pensar no próximo jogo, viver jogo a jogo. Né? Nosso próximo adversário é o Internacional de Porto Alegre, procurar somar ponto lá, trabalhar firme, né? e viver jogo a jogo. A gente sabe que o segundo turno de Série A vai afunilando, vai ficando mais difícil. Algumas equipes que estão aí nas grandes competições, como Libertadores, começa a funilar na Sul-Americana, né? Alguns clubes acabam sendo eliminados e vêm com foco total no brasileiro. Então a gente procura tirar esse tipo de meta, a opção de X pontos para isso, para aquilo. Não, a gente precisa ganhar jogo, a gente precisa somar ponto, tá? E viver jogo a jogo. Essa é a ideia que eu venho passando para os jogadores no nosso dia a dia. Fala, Rodrigo Santana, Fernando Freire, do GE Globo. Eu queria saber, principalmente em relação a estilo de jogo. No ano passado, o Coxa tinha um técnico mais defensivo, o Jorginho, contratou um técnico mais ofensivo, o Eduardo Barroca, e trouxe de volta o Jorginho, e agora vem você. Qual que é a tua ideia em relação à postura de jogo? É ter um futebol mais ofensivo, um futebol mais equilibrado, buscar esse meio termo entre Jorginho e Barroca, digamos assim? E em relação ao esquema tático, tua ideia é manter o 4-2-3-1 ou a gente pode ter alguma novidade aí nos próximos jogos? Fernando, a gente tem uma leitura muito clara, né? A nossa ideia sempre é propor jogo, querer ser bastante ofensivo, mas com equilíbrio, né? Uma equipe bem organizada, onde também saiba se defender, que não corra tantos riscos, que não tome tantos gols, né? Então a gente procura primeiro organizar ali atrás, né? Conseguir trabalhar essas transições, tanto ofensiva quanto defensiva, né? Entender no nosso dia a dia quais são as características das nossas peças. Eu gosto de propor. Às vezes você vai chegar, você encontra um elenco que não tem, às vezes, tanta experiência para propor um jogo, num jogo fora de casa, contra um adversário dificílimo, com um elenco construído para disputar uma Libertadores. Então a gente precisa ser inteligente. Qual a ideia desse jogo? É defender, é marcar em bloco médio, é pressionar lá em cima, é baixar as linhas, né? Então a gente tem que viver jogo a jogo, né? Contando também com as lesões, com as suspensões, né? Estamos num ano atípico onde o mundo não estava preparado para isso, né? Onde hoje o jogador fica fora porque está doente, pegou um Covid ou algo parecido, né? Então a gente tem que ver o nosso dia a dia, a nossa semana, quem são os 11 iniciais que estão preparados para estar encaixando os jogadores conforme o adversário. Por isso que eu falo para o grupo, todos são titulares, todos têm que estar muito bem, né? Porque dependendo do adversário a gente vai jogar com uma equipe, dependendo de outro adversário a gente vai jogar um pouco mais exposto, né? Então essa é a ideia e eles vão adaptando no dia a dia, mas eu procuro buscar sempre o equilíbrio, né? Saber defender muito bem e em alguns momentos do jogo se expor um pouco mais. Robson De Lázari, do SBT, minha pergunta para o presidente Samir Namur. Samir, dentro dessa linha das eleições marcadas para o dia 12 de dezembro, como foi contratar um técnico, de repente não sabendo se ele pode continuar ou não no clube após as eleições? E também gostaria de saber se você é candidato à reeleição ou não. Obrigado. Oi, Robson. Sendo bastante honesto contigo, é claro que o dever ético nosso, da diretoria, é de considerar essas situações, essas questões no momento de contratação do técnico. Então, é claro que pensamos em minimizar o ônus para o clube para a eventualidade de uma troca de diretoria. Então, especificamente, sempre foi claro para nós que o contrato técnico seria feito até o final do campeonato. Não até o final de 2021 ou até mais do que isso. Então, tínhamos essa obrigação ética e cumprimos dessa forma. Não que não se confie no profissional para que ele continue depois, mas, de fato, o resultado da eleição ele é imprevisível, então nós temos que considerar, sim, esse fator. Sobre a minha candidatura, ela depende dos 165 nomes que são necessários para a inscrição das chapas. Nós estamos em busca desses nomes, então trabalhando incansavelmente, estamos próximos de conseguir, ainda que o prazo já esteja se esgotando. Então, se tudo correr dentro daquilo que o meu grupo político planeja,
nós vamos conseguir os 165 nomes e vamos inscrever a chapa, e eu vou ser candidato na eleição do dia 12 de dezembro, sim. Aqui é o Carlos Ramírez, da Rádio Pinhais FM. Rodrigo Santana, você acompanhou o jogo do final de semana, a vitória do Curitiba. A característica dos jogadores que você viu em campo casam com o seu estilo de jogo preferido? Um abraço. Ramírez, encaixa sim. Analisamos o jogo, teve alguns atletas que não puderam jogar, né, que vão estar à disposição, às vezes não vão aguentar os 90 minutos, mas são características que contribuem muito, né, para o grupo. A gente espera que eles entendam o mais rápido possível a nossa forma de jogo. Tem alguns jogadores interessantes, tem uma mescla de jovens jogadores com alguns jogadores experientes, alguns já com essa experiência de Série A. A gente sabe que a grande maioria ali atuaram mais na Série B, mas a gente tá notando um comportamento muito interessante deles no dia a dia, com muita vontade de vencer, né, e com ambições dentro desse segundo turno. Robson De Lázari, do SBT, minha pergunta para o técnico Rodrigo Santana. Rodrigo, o seguinte, como você encara esse momento aí do Curitiba, sabendo que tem uma eleição marcada para o dia 12 de dezembro, você entende que vai ter continuidade do trabalho até o fim do campeonato, ou tudo depende do resultado da eleição? Obrigado. Robson, o nosso foco total é sempre na equipe, nos jogos, nos resultados. A gente sabe que todos nós que trabalhamos em comissão técnica, a gente vive muito de resultado, né? E eu sei que os resultados também contribuem para todo o clube, né? Tanto para a diretoria, quanto para a staff, quanto para todos. E a gente sabe que a gente passa a ser o grande responsável dos resultados, tanto pela vitória quanto pela derrota. Eu acredito que o treinador não é tão responsável somente pela derrota, nem como pela vitória. Eu acredito que o treinador está ali para contribuir, para tentar arrancar o melhor dos jogadores. A gente sabe que existe várias variáveis que acontecem dentro do jogo para você sair dali com os 3 pontos. Mas estou completamente centrado nos próximos jogos, em fazer o Curitiba subir na tabela, né, em relação à política do clube. A gente procura ser o mais neutro possível e sempre procurar dar o melhor pelo clube. Nicolas França, da Rádio Transamérica, pergunta agora para o presidente Samir Namur. Samir, a contratação do treinador agora provavelmente foi a última grande ação da atual diretoria antes das eleições, né? Você chega a pensar nisso, que precisa dar certo com o Rodrigo Santana, por ser, talvez, dependendo também do resultado das eleições, a sua última chance de impactar diretamente no destino do clube? Olha, Nicolas, antes de te responder, me permita até uma certa correção. Tem uma série de outras ações bem importantes ainda antes do final do mandato, e falando só de gestão de futebol, não falando da parte administrativa, que são as questões contratuais dos atletas que acabam aí em dezembro. Então, há uma série de negociações em andamento, atletas que são importantes dentro do nosso elenco, Wilson, Sabino, Giovanni Augusto, Robson, entre outros. Então, essas ações são bastante importantes também, têm ocupado o nosso dia a dia. Enfim, e agora respondendo, é evidente que os resultados de campo imediatos, eles influenciam, digamos assim, o humor político do torcedor, do sócio, principalmente de quem vai votar. Então, nós temos perfeitamente essa ciência que bons resultados aí na sequência podem influenciar a meu favor, maus resultados talvez influenciem contra, mas existe uma convicção grande também nos princípios desse grupo político, nas convicções que nós temos. Isso tudo vai ser mostrado em campanha, quer dizer, uma defesa muito grande do bom trabalho administrativo que essa gestão fez, de bons legados que nós estamos deixando para o clube, da continuidade, da necessidade de continuidade dentro de um processo de longo prazo. Então, tudo isso também tem que ser ponderado por quem vai votar. Então, no fundo, a decisão do eleitor ela acaba
ela acaba sendo uma mistura de todos esses aspectos, mas eu concordo contigo que os resultados de campo vão ser, sim, importantes. Nicolas França, Rádio Transamérica, pergunta para o técnico Rodrigo Santana. Rodrigo, ao sair do Atlético Mineiro, no ano passado, você definiu a passagem lá como a maior experiência da sua vida profissional, né? Como é que aquele trabalho te dá subsídios agora para recuperar o Coritiba, o que você conseguiu num primeiro momento lá no Galo, e depois para manter a regularidade, né? Numa competição tão difícil como o Brasileirão, o que acabou faltando na sua passagem lá? Bom, Nicolas, com certeza, no momento era a maior oportunidade que eu tive, né? Uma vez que, como eu falei, já vinha fazendo grandes trabalhos e acabei assumindo o Atlético pelo que eu fiz. Eu chamei a atenção do Clube Atlético Mineiro pelos trabalhos que eu vinha fazendo, né? Inclusive, a gente acabou saindo no mata-mata os 2 anos consecutivos contra o próprio Galo. Isso que chamou a atenção e fez o presidente me contratar, né? Então, por já ter essa experiência. Em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente teve, principalmente no início ali, chegamos a ser líder da competição. Acredito que das 25 rodadas que eu fiquei, acredito que 16, 17 era no G4. Só que ao mesmo tempo que a gente ia muito bem num ano bem atípico, né, onde o Flamengo tinha um investimento muito grande, o Palmeiras tinha um investimento muito grande, o Grêmio, 3 grandes clubes disputando Libertadores, tinha o próprio Cruzeiro que iniciou o ano como o melhor time do brasileiro, que vinha de um bicampeonato de Copa do Brasil, ou seja, era um campeonato com uma concorrência muito grande, né? E nós, embora no início estava bem desacreditado, a gente conseguiu brigar com esses grandes lá em cima, inclusive na frente deles, né? E Copa do Brasil, né, onde chegamos também nas quartas de finais, e nas Sul-Americanas, que a gente saiu nas penalidades máximas, né? Infelizmente. E quando você tem um elenco muito pequeno, você precisa, não é abrir mão de uma competição, mas às vezes você vai priorizar uma competição que possa te levar, no mínimo, com a Libertadores da América. E ali sentamos com toda a diretoria, a comissão, e o nosso objetivo maior, por ter muita gordura no Campeonato Brasileiro, optamos pela Sul-Americana, uma vez que também a cada fase que você passa tem uma cota muito importante, né, para manter o clube ali com essas premiações, né? E foi aí onde a gente perdeu alguns pontos no Campeonato Brasileiro, viajando muito com a equipe alternativa, né? E no momento que a gente acabou saindo da Sul-Americana, parece que está tudo errado, né? Então o pessoal está vibrando, está assim, está assado, mas o momento que a gente saiu na Sul-Americana, a gente pegou uma sequência muito pesada e nesse momento a gente tinha muitos desfalques. Foi aí que teve a queda da pontuação, mas a gente acredita que se tivesse apenas só o Campeonato Brasileiro para disputar, a gente teria ido muito longo. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, né? Tem que ter um plantel muito, muito bom, muito forte, né? Mas a gente sabe aproveitar muito bem essa experiência e vai procurar somar ponto a ponto aqui no Coritiba, como eu falei, para estar sempre subindo na tabela aí. Rodrigo, Rafaela, mais uma vez, do Globo Esporte. Você trabalhou com o Ricardo Oliveira no Atlético Mineiro e o Ricardo Oliveira chegou aqui como grande esperança de gols. Até o momento a gente não viu esse ritmo e ele também não teve tantas oportunidades. Como é que você pretende trabalhar com esse jogador especificamente, que você já conhece tanto? Bom, o Ricardo é um jogador que dispensa comentários, não vou nem falar do ser humano que ele é, estou falando do profissional que ele é. É um vencedor, por onde passou jogou, foi goleador, foi artilheiro, né? E mesmo com essa experiência, ele treina como um menino, né? É um cara que está sempre puxando o grupo, faz muito complemento, muita finalização, encosta nos mais jovens, passa um pouco da experiência dele. É um cara extremamente agregador, é um líder muito positivo, né? E a gente vai procurar arrancar e tirar o melhor dele aqui. Tivemos 120 dias parados de pandemia, esse tempo todo que ele ficou sem jogar, a gente vê ele trabalhando no CT com uma intensidade, com uma força, indo no máximo, no limite dele. A gente vai procurar explorar o máximo que ele tem, né, nesse segundo turno, fazer com que a bola chegue realmente para ele. Às vezes chega uma contratação, não está
tão bem fisicamente ainda, ou o ritmo de jogo, fisicamente sempre ele teve bem, mas o ritmo de jogo pesa bastante. E só que a gente também tem que fazer com que os jogadores consigam colocar ele em condições melhores de gol, né? Porque a gente sabe que se ele tiver uma oportunidade, ele vai guardar. Então a gente precisa conscientizar os meias, os volantes, os próprios laterais, as características dele, onde ele gosta de posicionar dentro da área, aonde que ele gosta de fazer o facão, para ele estar sempre fazendo gol, que é a melhor coisa que ele faz na vida dele, né? Na carreira todinha dele, por onde passou sempre foi artilheiro. Fernando Freire, repórter do GE Globo. Mais uma pergunta para o Rodrigo Santana. Queria saber em relação à carreira dele. Você começou, conseguiu um certo destaque no RT, aí ganhou uma maior projeção nacional no Atlético Mineiro, teve uma passagem muito curta no Avaí. Como que você avalia a tua carreira até agora, principalmente o trabalho no Galo, né, que foi um pouco mais longo, e como que você vê, se você se vê preparado para esse desafio, né? São poucos jogos, só a reta final, o segundo turno do Brasileiro, para você tirar o Coxa da zona de rebaixamento. Enfim, como que você encara esse desafio e se você se vê preparado 100% para tirar o Coxa da zona? Bom, até inclusive antes do RT a gente teve alguns acessos em São Paulo, né? Com o próprio Juventus da Moca, tivemos títulos aqui em Santa Catarina, que foi onde abriu a porta no RT, né? Onde nos 2 anos a gente foi no mata-mata, classificamos para a Copa do Brasil, no caso para a Série D, coisa que no momento o clube não tinha, inclusive o ano passado onde o Coxa enfrentou o RT lá, foi a gente que praticamente montou a equipe do RT e recebemos o convite para ir para o Atlético. Né? Acredito que a gente está bem preparado, sim. A grande maioria dos jogadores aí a gente acabou jogando contra. Tem 3 ou 4 jogadores aqui que já trabalhou com a gente, 2 grandes líderes, né? Que o próprio Wilson, o próprio Ricardo, né? O Ramon, o Filemon também trabalhou com a gente. Então a gente acredita aí que com muita tranquilidade aí, pensando sempre no próximo adversário, não ficar pensando longe, não, porque, sabe, a gente começa a criar várias ilusões, né? O nosso foco sempre é jogo a jogo, né? Muito feliz também de estar aqui, volto a ressaltar, encontramos um ambiente maravilhoso, uma estrutura maravilhosa. Agradeço o presidente pela confiança, tá, presidente? Pode ter certeza aí que a gente vai procurar o nosso melhor aqui dentro. Torcedor, pode acreditar no trabalho, pode acreditar no grupo, tá? Vem com a gente, pode vir, apoia, torce, porque os jogadores estão querendo muito. E pode ter certeza, cara, que a cada jogo aí a gente vai procurar evoluir mais, né, para a gente não vai nem tocar em assuntos de Sul-Americana, mas nosso objetivo é somar ponto atrás de ponto. Começou a chegar em zona de Sul-Americana, a gente já começa a pensar um pouquinho mais, tá? A gente estudou bastante esse primeiro turno aí, e no segundo turno a gente vai fazer o possível para dar alegria aí pro torcedor.